Olá, gente, eu me chamo Lúcia e eu faço parte dos alunos do grupo Premium de húngaro. E uma vez por mês a gente se reúne e conversa sobre algum assunto pertinente à Hungria. Então, no mês de dezembro, nós resolvemos conversar um pouquinho sobre a Sissi, a Elizabeth Amália da Baviera. Qual a importância dela para a Hungria? Então, eu estudei um pouquinho sobre o tema e aí eu montei esse slide show. Então, vamos descobrir juntos um pouquinho mais sobre essa personagem icônica, maravilhosa? Então, Elizabeth Amália da Baviera, conhecida como Sissi por nós, né? Ela foi uma imperatriz da Áustria. E quando eu estive lá na Hungria, eu vi que ela também era aclamada pelos húngaros. E aí eu resolvi pesquisar um pouquinho qual que é a importância da Sissi na Hungria. Então, a Sissi, ela vem de uma família numerosa. Ela tinha 9 irmãos. Os pais da Sissi eram primos, porque naquela época era muito comum, né, os casamentos serem feitos na própria família. Então, a Sissi, ela teve uma vida livre, junto ao campo, e ela não teve nenhum preparo para o trono. Por quê? Porque ela não era a filha mais velha. Quem teve esse preparo para o trono era Helena. Ela sim era a filha mais velha, né? A candidata a ser a imperatriz da Áustria. Sissi ainda não. Sissi ainda ia ser preparada para isso, para um futuro casamento, né? Então, em 1853, na festa de aniversário do imperador Francisco José, ele resolveu reunir, né, a família e reunir as pretendentes para esse possível noivado. Então, a família de Sissi foi convidada, a mãe de Sissi, Luísa da Baviera, né, ela estava presente, juntamente com as filhas, Helena e Sissi. Então, nesse aniversário, teve um baile de gala, onde Francisco José dançou, né? Dançou 3 danças, cada dança com uma moça, que foi Helena, Sissi e uma terceira moça. No fim desse baile, Francisco José escolheu a candidata dele, né, ao noivado. E ele se encantou pela Sissi. Se encantou por ela ser alegre, por ela ser muito bonita, né? E espontânea. E no final do baile, ele entregou o buquê de flores para Sissi. Então, todos ficaram surpresos, porque o esperado é que ele entregasse esse buquê para Helena, não para Sissi, né? Então, foi uma surpresa até para Sissi. Mas, passando aquele susto, né? E Helena, vendo que realmente ela não foi a escolhida, ela ficou muito triste. Porém, a história mostra que ela teve um casamento muito feliz, né? E hoje, a família de Helena ainda é uma família muito proeminente na Alemanha. E a história também mostra que a vida de Helena foi uma vida tranquila, que ela foi muito feliz no casamento, né? Então, algo que que foi ruim, né, dela não ter sido escolhida pelo imperador, mas se tornou em algo bom. Realmente não era aquele pretendente, o pretendente ideal. Então, né, após Sissi ser escolhida, né, como a noiva, a Sissi, ela volta para Munique para preparar o enxoval. E no dia do casamento, ela pega um barco que sobe todo o Danúbio até chegar em Viena. Cada lugar que ela passa é uma apoteose. Até chegar em Linz, território austríaco, onde o Francisco estava esperando ela. Então, as margens do Danúbio estão lotadas de gente. Foi
foi fenomenal. Todos querendo conhecer a moça jovem e bonita que conquistou o imperador. Então, em 1854, né, acontece o casamento de Cíci com o imperador Francisco José. E aí eles começam a perceber o efeito político, né, que exercia nas pessoas daquela época. Que o poder, que esse efeito político tinha um poder de apaziguar aqueles povos que tinham sido conquistados pela coroa austríaca. Então, o papel político da Cíci começou a ser explorado e perceberam que mais que a força das armas, a presença dela era pacificadora. Então, aonde Francisco José ia, ele levava a Cíci e isso era pacificador, a presença dela. Porém, né, o ritmo para seguir os protocolos da corte eram muito intensos, com muitas viagens. E Cíci começa a ficar... ela não tinha sido preparada para esse papel. Ela era uma moça com espírito muito livre, muito jovem, né? Então ela fica um pouco estressada. Então ela resolve, né, nessas viagens, levar as filhas, que era Gisela e Sofia. Sofia, a filha mais velha, a primogênita, né? Que se chamava Sofia Frederica, arquiduquesa da Áustria. Então, quando Sofia tem 2 anos, ela resolve levar as meninas nessa viagem que ela faz para a Hungria, sendo que a sogra dela fala que não é para ela levar, que é uma viagem muito cansativa. Naquela época tinha muitas doenças, né? Mas mesmo assim, a Cíci resolve levar as meninas. Nessa viagem, Sofia fica muito doente. Gisela também fica, mas ela se recupera. Mas Sofia não. Sofia fica muito doente e infelizmente ela vem a falecer. Falecer de tifo. Então Cíci fica muito depressiva com isso, né? Fica muito triste. Entrega a educação e a criação de Gisela para a sogra. E aí, nesse período, ela começa a desenvolver um quadro de anorexia e também um quadro de praticar esse exercício de uma forma extenuante. Então, ela começa a praticar cavalgada, esgrima, natação e exercícios de alto impacto. Sendo que ela não faz isso de uma forma normal, ela faz de uma forma extenuante. Ela pratica exercício mais de 8 horas por dia, não se alimenta. A única coisa que ela come, na realidade, ela se alimenta só de líquidos, né? Então, ela se alimenta de leite, de cerveja, de suco de laranja. E as pessoas da época ficam muito apreensivos com esse comportamento dela. Para a gente ter uma noção, Cíci pesava entre 45 e 50 quilos. E ela media 1,72 m. Então, eu, por curiosidade, fiz o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. O índice de massa corpórea dela dá 15,59. E com esse valor, né, observa-se que ela tem uma magreza grave, se ela fosse passar por uma avaliação hoje. Com essa magreza grave, ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, uma anemia grave e um enfraquecimento do sistema imune. Então, a gente vendo como a saúde da Cíci era frágil, e se imagina que ela passou por tudo isso por ter, né, esse quadro de magreza,
né? Magreza grave. Então, o que que acontece? Em 1858, ela consegue engravidar pela terceira vez. E essa gravidez é um momento muito feliz, porque ela consegue dar, né, o herdeiro da Áustria, né? O príncipe herdeiro da Áustria. Então, quando acontece isso, Sissi, ela fica muito feliz e ela tem a sensação de dever cumprido, pois ela deu um herdeiro homem para o trono. Então, quando Rodolfo nasce, ela se distancia do marido, ela viaja muito, fica muito tempo ausente do trono, porque ela já estava muito cansada, e a saúde dela começa a ficar cada vez mais fraca. Ela começa a respirar com muita dificuldade e ela tossia muito. E uma coisa interessante de falar é que ela usava espartilhos triplo. Então, esse espartilho ele apertava atrás, né? E nas laterais, nas duas laterais. A cintura dela media 48 centímetros. Então, você imagina uma pessoa respirando com esse espartilho. Então, não é de admirar que ela tivesse esse quadro de dificuldade para respirar e tossia muito. Aí, com esse quadro, né, que ela estava apresentando, foi indicado para ela fazer um tratamento na Ilha da Madeira, que foi em 1860. Então, ela ficou um ano fazendo esse tratamento, porque lá o clima era mais ameno, era mais agradável, e ela tinha a possibilidade de recuperar a saúde dela. Então, realmente, ela saiu de lá bem. Então, na volta para a Hungria, o que que acontece? Ela volta a ficar doente e é chamado a mãe dela. Então, a mãe dela, vendo que a Sissi gosta muito da Hungria e está muito envolvida com a Hungria, na realidade, a Hungria se torna uma obsessão para Sissi, porque ela começa a estudar húngaro, ela começa a visitar os museus, ela gosta do clima da Hungria, né, que é um lugar mais leve do que a Áustria, né, com aqueles protocolos severos, né. Então, ela resolve que a Hungria deve se tornar um reino, né. Então, ela fica tão obcecada por essa ideia que aí ela volta a viver com o marido dela e ela engravida de Maria Valéria, né? Então, a gente está vendo a foto aí de Maria Valéria, que é a quarta filha da Sissi, que é a grande paixão da Sissi, porque aí ela cria essa filha mais próximo dela, elas vivem em Budapeste e é um momento muito feliz da vida dela. E aí ela resolve que a Hungria deveria virar um reino. Então, em 1867, né, a imperatriz Elizabeth da Áustria e seu marido, o imperador Francisco José, são coroados rei consorte da Hungria. E eles ficam como rei da Hungria por 31 anos. Sendo que ela volta a ficar doente e Francisco José constrói um palácio para ela na ilha de Corfu, na Grécia, onde ela ia também, né, passar férias nesse palácio e também usufruir desse clima mais ameno, mais agradável. E o que que acontece? Ela, infelizmente, ela sofre duas perdas muito importantes. O filho dela, Rodolfo, ele foi assassinado por interesses políticos, né, que envolviam, ele estava muito envolvido na política, ele era o herdeiro do trono, então ele foi assassinado em 1889, e depois de 8 anos, a irmã dela, a irmã caçula, Charlotte Sofia, ela
sofre um incêndio acidental, né? Ela morre num incêndio acidental em Paris. Então, a Cissy ficou mais debilitada ainda. E aí, ela, em 1898, em Genebra, na Suíça, né, ela estava caminhando, e aí ela foi abordada por um anarquista italiano, e esse anarquista italiano golpeou ela com um estilete, e ela, infelizmente, veio a falecer. Né? Então, o que a gente aprende da história da Cissy? Né? Que realmente ela teve uma vida muito difícil, com protocolos rígidos, né? Ela não foi preparada para exercer, né, o trono. Ela era muito menina, sendo que ela fez isso. Apesar de toda essa falta de preparo, ela exercia um poder de apaziguar aqueles povos, né? Ela também, ela ditava moda, tudo que ela colocava como roupa, como acessórios, a postura dela, ela ditava moda na época, né? Então todas as mulheres da alta sociedade queriam imitar a Cissy, né? E aí fazendo a viagem aqui na Hungria, né? Eu passei nessa ponte Erzsébet, que leva o nome, né, da imperatriz. Embaixo dessa ponte antes de chegar no Rio, tem uma praça onde tem o busto da Elizabeth, um busto muito bonito em homenagem a ela. E também pude ir no Palácio de Godolot, que fica na cidade de Godolot. Godolot está faltando os assentos ali, viu? Eu não consegui colocar os assentos que tem na palavra. E pude conhecer esse palácio que foi feito para Cissy quando ela se tornou, né, a rainha da Hungria. No ano de 1867 foi feito esse palácio. Esse palácio é belíssimo. Eu pude visitar. Aqui a entrada, essa foto foi tirada por mim. A carruagem que a Cissy usou, eu tive o privilégio de entrar na carruagem, sentir um pouquinho o gostinho da nobreza. A entrada do palácio. Aqui essa tela pintada a óleo, belíssima, tela enorme, que tem em uma das salas, que é na posse, né, da Cissy e do Francisco José, como rei e rainha da Hungria. Então, essa aqui é uma das salas, né? A gente fica encantada com o requinte, né? As cadeiras em veludo vermelho, tapetes, as telas maravilhosas, né? Castiçais. A gente fica imaginando, né? Vivendo um pouquinho naquela época e, né, vendo os assuntos que eles conversavam, né, as decisões que eles tomavam foram feitas nesses lugares. Então, para quem gosta de museu, eu particularmente gosto muito, fiquei encantada com a beleza do lugar. Aqui seria Francisco José, né, no cavalo, que eles tinham o hábito de cavalgar muito na época. E aqui a Cissy. Olha a elegância. Cavalgar assim, sentado de lado. Que coisa mais linda, né? E uma curiosidade, ela fazia a costureira fazer o molde da roupa com ela sentada, para que quando ela sentasse não ficasse nenhuma sobra de tecido na roupa. Ela era fissurada por elegância, por estar bem, por estar apresentável. Ela tinha essa preocupação, era tão grande que quando ela completou 35 anos, ela não deixou ninguém mais fotografar ela, nem fotografar na época, né? Porque ela queria que as pessoas lembrassem dela com o frescor da juventude. E ela faleceu com 60 anos, né?
outra sala, agora essa é em azul, olha que coisa mais linda. Aqui no centro, a foto da Sofia, a primeira filha dela, que infelizmente faleceu com 2 anos. Uma roupa da Cici, vestido com cauda, belíssimo. Sapato feito em cetim. E aqui no final do passeio, né, tem as lojinhas de souvenirs. Não poderia faltar, né? Eu particularmente trouxe esse porta-joias aqui à esquerda, né, que é a foto dela no cavalo branco. Uma linda lembrança do passeio no Palácio de Guadeloupe. Lá também tem uma lanchonete, né, uma doceria. E esse era o doce preferido da Cici. Uma torta de nozes, que por sinal estava maravilhosa. E aí, agora no final eu coloquei essa foto, que não é da Cici, né? É da atriz que tá fazendo a série na Netflix, no papel da Cici, e da Lady Di, né? Então, estudando um pouquinho sobre a história da Cici, a gente vê que em muitos pontos elas se igualam, né? Porque tanto uma quanto a outra ditava modas, era uma pessoa que influenciava a época delas, influenciava a dinastia, o poder, né, o reinado, influências boas para a população, né? A Cici, ela fez com que a Hungria se tornasse um reino. Isso para a Hungria foi muito bom, né? Ter uma independência. E a Lady Di também fez isso, né? Ela praticava muita caridade, né? Então, ambas morreram de forma trágica. A Lady Di naquele acidente em Paris, né? Naquele túnel que era perseguida por paparazzi. E a Cici foi assassinada com um golpe, né? Então, as duas são muito parecidas, né? Sendo que a Cici, a Elizabeth, a Cici, foi a imperatriz da Áustria e foi a primeira celebridade da monarquia de um país europeu. Então, ela antecedeu essa celebridade que a princesa Diana teve só agora há pouco tempo, né? Então, eu vou finalizar aqui a apresentação lendo um trecho do Diário da Cici, que a gente pode, através dessas palavras, entender um pouquinho como que era a Cici, né? Então, ela diz: perambulo solitária sobre a terra, há tempo, alienada da vida e do prazer. Não tenho e nem nunca tive alma que me entendesse. Então, imagina, né, o sofrimento dela em escrever essas palavras, né? Apesar dela ser uma pessoa admirada por todos da época, uma pessoa que ditava regras, normas, elegância, né? Era uma pessoa que no seu íntimo tinha uma inquietude muito grande da alma, né? Mas mesmo assim, ela é admirada por muitos. E quando nós vamos à Hungria, a gente vê o poder que ela tem e o poder que ela exerce até nos dias atuais. Tudo que é colocado, né, com o nome de Cici e é falado sobre ela, a gente fica encantado. A ópera que existe lá, que é belíssima, ela foi, né, ela assistiu uma ópera lá, então a gente fica imaginando a Cici, né, naquele lugar. Então, existe todo um glamour envolvendo a Cici até nos dias atuais. Isso a gente pode ver também nas séries da Netflix, né? A primeira série que foi feita com a Romy Schneider, que a gente ficou encantado. Eu assisti, já era pequenininha, né? Pequena ainda. Assisti essa série e agora tem outras séries também, né? A primeira não foi da Netflix, né? Foi uma trilogia. Agora tem a série da Netflix. Então, realmente é encantadora essa história. E saber que essa história foi verídica, existe uma personagem real, né, por trás da história. Tá
bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Muitas pessoas conhecem muitos detalhes sobre a história da Cici e é encantador mesmo. Eu aprendi um pouquinho fazendo essa aulinha e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, mês que vem nós vamos falar sobre outro assunto e assim a gente vai enriquecendo nosso conhecimento sobre a Hungria. Muito obrigada!